Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Eufrásio e a gente vai entender agora os gráficos do movimento uniformemente variado, beleza? Então vamos lá, gente. Para a gente entender os gráficos do movimento uniformemente variado, assim como o gráfico de qualquer movimento, a gente vai ter que analisar três aspectos, tá? A gente vai ver o gráfico de espaço em função do tempo, velocidade em função do tempo e aceleração em função do tempo, belezinha? Então, geralmente a gente começa pelo gráfico do espaço em função do tempo, só que no movimento uniformemente variado, eu vou começar diferente. Eu vou começar aqui pelo gráfico de velocidade em função do tempo, beleza? Por quê? Porque quando a gente colocar aqui a velocidade em função do tempo no MUV, a gente vai ver que ele é representado por uma função matemática mais simples. E aí vai ser mais tranquilo da gente desenhar o gráfico desse movimento. Show de bola? Então, o primeiro passo para a gente conseguir, representar o gráfico de velocidade em função do tempo é lembrar como o espaço, como a velocidade varia em função do tempo no MUV. Se a gente lembrar, gente, a velocidade ela segue essa expressão. A velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, tá? Essa expressão ela é muito legível, tá bom? O que ela está dizendo? Então a gente já falou sobre isso, sobre essa parte mais analítica do MUV, certo? E a gente explicou tudo isso, mas vale lembrar que, basicamente, o que isso significa? Que a velocidade final, ou seja, a velocidade que eu vou ter no futuro, é igual à velocidade que eu tenho agora, mais o quanto de velocidade eu ganhei, tudo bem? Isso faz todo sentido, né? Pensa, eu tenho R$2 hoje e, sei lá, a cada dia eu ganho mais R$1. Eu consigo saber o quanto eu vou ter no futuro, certo? Então, por quê? Aqui a aceleração vezes o tempo dá pra gente o quanto de velocidade eu ganhei, porque, por exemplo, imagina que eu tenho uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. O que significa essa informação? Bom, a gente tem que ler isso como eu ganho 5 metros por segundo a cada segundo, beleza? E como eu posso saber o quanto de velocidade eu ganhei depois de 10 segundos? Ora, se eu ganho 5 a cada segundo, em 10 segundos eu vou só multiplicar, né? Multiplico por 10 segundos. Tá vendo o que eu estou fazendo? E aí eu descubro aqui nesse meu exemplo hipotético que eu ganhei 50 metros por segundo de velocidade. Então pensa, ganhei 50, já tinha 2, minha velocidade final é 52. E tá vendo que o que a gente fez aqui para saber o quanto ganhou foi a aceleração vezes o tempo, beleza? Então é só mostrar que a aceleração vezes o tempo é o quanto de velocidade a gente ganhou. Show de bola, gente? Então isso aqui é muito importante a gente compreender com profundidade, tá bom? Então assim, sabendo disso, então já sabendo ler a expressão e tudo mais, agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que enxergar essa função, como uma função matemática. E aí, sabendo qual função matemática representa, a gente consegue colocar isso em um gráfico, tá bom? Então, qual que é o ponto? A gente tem aqui que a velocidade está em função do tempo. Na matemática, a gente deixa geralmente uma grandeza y, uma variável y, em função de x. E aí a gente coloca no gráfico, no eixo y e o eixo x, assim, na horizontal, beleza? Então, eu estou dizendo aqui, gente, que minha velocidade, ela vai fazer o papel do nosso eixo y, da nossa variável y. E o tempo vai fazer papel da nossa variável x, belezinha? Então eu tenho y igual, aí olha só, eu tenho duas constantes, eu tenho a velocidade inicial e a aceleração. Essas duas informações são constantes, a aceleração porque o movimento é uniformemente variado, que por definição é ter aceleração constante, e a velocidade inicial é uma coisa definida, é a velocidade que eu comecei, beleza? Então a gente vai dizer que essas constantes, eu vou chamar o V0 de termo independente, que vai ser o nosso Bzão, e o Azinho, a aceleração, eu vou chamar de Azão, beleza? E aí a gente consegue ver claramente uma das funções conhecidas nossa da matemática. Y igual a B mais AX, ou AX mais B, é uma função do primeiro grau, certo? Então vamos colocar aqui, é uma função do primeiro grau. Eufrásio, saquei. E uma função do primeiro grau, como que era mesmo? Ela era uma reta, quando a gente colocava isso num plano cartesiano, beleza? Então, quando a gente pegar todos os pontos que seguem a regra com esse formato, a gente vai colocando no gráfico e eles vão ficar alinhados formando uma reta. O que mais a gente pode lembrar da função do primeiro grau, Eufrásio? Quando eu tenho uma reta qualquer, o que significa o B? O B é o nosso termo independente, ele é o valor que o gráfico cruza no eixo Y, beleza? Então cruzou aqui,
esse ponto aqui, né, a coordenada y dele é o próprio b, tranquilo? E o que é o a? O a é simplesmente o coeficiente angular. Ele diz o quanto minha reta está angulada, está inclinada, beleza? Tem a ver com esse ângulo aqui, e isso a gente já comentou em alguns outros momentos, tá bom? Então, o que é importante lembrar daqui, só essa questão do a? Quanto maior o a, mais íngreme é minha reta, né? Mais inclinada. Quanto menor o a, menos inclinada ela é. Se o a é positivo, minha reta é crescente. Se o a é negativo, minha reta é decrescente, beleza? Então isso é importantíssimo a gente saber, tá bom? Então agora vamos enxergar um movimento e transportar esse movimento, né, pro gráfico aqui. O que eu coloquei aqui do lado, gente? Eu coloquei dois corpinhos, tá? Esse corpinho azul e o corpinho roxo aqui. Então a gente vai analisar primeiro o corpinho azul. Eu propositalmente coloquei ele partindo de uma posição negativa. Percebe que eu fiz uma trajetória aqui em preto, certo? E esse S0, esse espaço inicial, ele está abaixo de zero. É uma posição negativa. Ah, Eufrásio, isso vai influenciar nesse gráfico? Não. Mas eu coloquei porque muita gente acha que influencia. Então, vendo aqui que o espaço está negativo, então eu vou começar meu gráfico aqui embaixo. Só que não, gente. Esse gráfico não diz nada sobre posição. Ele diz sobre velocidade e sobre tempo. Belezinha? Então, como que a gente vai colocar ali o primeiro ponto no gráfico? Bom, o primeiro ponto vai ser o ponto inicial, o ponto que cruza aqui no eixo vertical, que é a minha velocidade inicial. E será que aquela é positiva ou negativa? É só olhar o sentido, certo? Então, eu orientei a minha trajetória para a direita, certo? Se a minha velocidade inicial está para a direita, quer dizer que é uma velocidade positiva, beleza? Então, por isso que meu gráfico ele vai começar nessa posição aqui acima do eixo horizontal. E o que a gente está vendo? Eu coloquei aqui o primeiro caso de aceleração positiva, beleza? Aceleração positiva significa que o corpo está acelerando? Não. Significa que a aceleração aponta para o sentido positivo. É só isso, beleza? Então, o que a gente vai ter? Se a aceleração é positiva, eu estou falando que o coeficiente angular, que vai dar a inclinação, ele é positivo, certo? Ou seja, minha reta é crescente. É assim que vai ficar minha retinha. Show de bola, gente? Então, esse que é o gráfico do movimento desse carinha azul, beleza? Ele vai constantemente aumentar essa velocidade. Se a gente olhar para esse movimento, vamos lá. Ele é um movimento que minha velocidade é positiva, certo? Então, a primeira classificação que a gente faz é um movimento progressivo, beleza? Lembrando que o movimento progressivo é um movimento para frente, beleza? E aí, vamos lá, mas como é um MUV, ou ele vai ser acelerado ou ele vai ser retardado. Qual que é o ponto? A gente tem que sempre lembrar. O movimento acelerado é quando o valor da velocidade, o módulo da velocidade, aumenta, beleza? Então a rapidez do corpo aumenta, não importa para qual sentido. E o movimento retardado é quando a rapidez do corpo diminui, beleza? Nesse caso, a gente está vendo que, ó, eu comecei com uma velocidade positiva e eu estou ficando, né? A cada tempo que passa, eu vou ficando com velocidades mais positivas, mais acima, certo? Então, de fato, a minha velocidade ou a intensidade dela está aumentando, beleza? Então, é um movimento progressivo e acelerado. Tudo bem? Então, já classificamos o movimento. E ele vai se manter assim para sempre, né? Pelo que a gente está vendo a tendência da nossa reta. Agora, gente, vamos fazer o gráfico do corpinho roxo aqui. E esse gráfico vai ser o mais interessante da gente fazer, porque é o que mais dá confusão, tá bom? Vamos lá, vamos ver como vai ficar esse gráfico. Esse gráfico começa com uma velocidade inicial, linha que eu chamei aqui, e olha só que interessante, essa velocidade inicial, por mais que ele esteja numa posição positiva, a velocidade inicial é negativa, porque o positivo é para a direita e ela está apontando para a esquerda. Então o meu gráfico ele vai começar aqui de baixo. Ah, entendi, Eufrásio. Então já tenho um V0' aqui embaixo. Mas aí como será que vai ser a reta? Crescente, decrescente? Lembra, é só pensar no coeficiente angular. Nesse caso aqui é a aceleração, beleza? Então minha reta continua sendo crescente. Se eu tiver a mesma aceleração que na primeira situação do corpo azul, essa reta vai ser inclinada igual, porque o coeficiente angular vai ser igual, beleza? Então eu vou fazer até uma reta tipo paralela aqui, tá? A ideia é que sejam retas paralelas porque é a mesma aceleração. Só que muita atenção, gente. O que dá a impressão desse gráfico? A impressão matemática que a gente tem, se a gente ficar pensando só na matemática, é que eu estou começando num valor negativo e os meus valores estão só
aumentando, certo? O que a gente está vendo? A gente está vendo uma reta subindo. Basicamente é isso que a gente vê, certo? Porém, se eu te perguntar, a velocidade então está aumentando o tempo inteiro? É uma questão interessante aqui, porque não, nem sempre. Olha o que acontece, gente, ó. Desse início da velocidade inicial até o ponto que a gente chega aqui, certo? O que está acontecendo com a velocidade? A nossa reta está subindo, de fato. Só que vamos fazer um questionamento aqui. Qual velocidade é maior? A velocidade menos 5 metros por segundo ou a velocidade 2 metros por segundo? Se a gente olhar matematicamente, o número 2 é maior do que o número menos 5. Isso é óbvio, certo? 5 é um número negativo. Mas na física, o que a gente está dizendo? Isso aqui não é só um número, isso aqui é uma velocidade, certo? E aí, o que o menos significa aqui na física para a gente? Esse menos ele vai estar representando apenas o sentido da velocidade. Então é como se fosse assim, o sinal diz para onde eu estou indo. Aí tira o sinal, aí você compara os valores. Então qual corpo está mais rápido? O corpo de menos 5 metros por segundo. Porque ele anda 5 metros a cada segundo, só que para trás. O outro anda 2 metros a cada segundo, só que para frente. Beleza? Ah, entendi. Então quer dizer que se o módulo, ou seja, o valor ali ir diminuindo, a minha velocidade está diminuindo, ela não está aumentando. Entendeu? Então o que a gente vai ter? Ó? Percebe que, imagina que, sei lá, aqui a velocidade inicial é menos 5, que nem eu falei. Só que aí, passando o tempo, ó, eu já vou estar numa outra velocidade. Imagina que essa velocidade é menos 2 e aqui é a velocidade 0. O que está acontecendo, gente? Minha velocidade está de menos 5 para menos 2 para 0. Minha velocidade está diminuindo, gente. Eu tenho uma rapidez 5, depois uma rapidez 2, depois rapidez 0. Beleza? Ela diminuiu em módulo, certo? Mesmo que o nosso gráfico ele esteja subindo, porque ele está começando em valores negativos. Então o que eu quero mostrar, gente? Ó, esse trechinho aqui do nosso gráfico vai ser um movimento que, primeiro, né, velocidade negativa. Então o movimento é retrógrado. Retrógrado. E se a aceleração está para um sentido e a velocidade está para outro, né, a gente já conclui, mas é só pensar. O módulo da velocidade está diminuindo, o corpo está freando. Esse freando a gente chama de movimento retardado. Faz total sentido, gente. Então, nesse trecho, o corpo está fazendo um movimento retrógrado e retardado. Então, ele está indo para trás freando. Só que a aceleração, continuamente, ela está adicionando velocidades para a direita. Por isso que o meu corpo que estava indo para a esquerda, ele foi parando. Agora que ele parou, a aceleração continua jogando ele mais para a direita. Então, a partir daqui, ele vai começar a ganhar velocidade no outro sentido, no sentido positivo. Então, meu movimento aqui passou a ser progressivo, porque a velocidade passou a ser positiva, e ele é agora acelerado. Porque o módulo da velocidade está aumentando. Faz total sentido, gente? Então, olha como um gráfico simples, tá? Que é um gráfico que é a função no primeiro grau. Ele pode confundir muito a gente pela noção do significado do sinal de negativo. Belezinha? Então, ó, esse foi o primeiro gráfico. Agora vamos fazer a mesma coisa para quando a aceleração é negativa. Bom, o que vai ter de diferença? Apenas a inclinação do gráfico, tá? Então, assim, meu gráfico continua começando aqui numa velocidade inicial, positiva, o do azul, que é o mesmo corpinho, só que a aceleração é negativa. Então esse corpo ele vai ter uma reta que decresce, beleza? E aqui a gente vai ter uma coisa semelhante para analisar, ó. Daqui até aqui, ó, a minha velocidade ela é positiva, então é um movimento progressivo. E ele está sendo para frente, certo? Só que a velocidade ela está cada vez, ó, diminuindo, né? Então ela está num valor positivo e cada vez diminuindo. Então é um movimento progressivo e retardado. Então quer dizer que o corpo aqui ele está freando. Qual que é a forma simples de ver que é retardado? Aceleração para um lado, velocidade para o outro. Simples assim. Tá em sentidos opostos, aceleração e velocidade, é retardado, beleza? Agora, o que acontece? Minha velocidade passa a ser negativa. Então meu corpo parou, chegou na velocidade zero aqui, e agora ele vai começar a andar para trás. Então ele vem aqui, ó, andando para trás.
E aí o que a gente tem? Se ele está andando para trás, quer dizer que o movimento é retrógrado. E além de retrógrado, ele é aqui acelerado. Pô, Eufrásio, mas a reta está descendo, como que ele está acelerando? Lembra, gente, essa reta está indo para valores cada vez mais negativos. Aqui o valor era -1, aqui é -2, aqui é -3 e assim por diante. Qual número é maior, gente? 3 ou 1? O 3 é maior. Pô, Eufrásio, mas -3 é um número menor que -1. Mas lembra, o menos só significa o sentido que eu estou indo. Ignora o menos. Pensa no valor. Esse valor ele está sempre aumentando, vai para 4, 5 e assim por diante. Então ele está aumentando o modo, ele está acelerando, só que para trás, beleza? E qual que é a forma fácil de ver, como eu já mencionei? A aceleração para um lado e velocidade para o mesmo lado. Se a aceleração e velocidade estão para o mesmo lado, quer dizer que o movimento ele é acelerado. Ele começa aqui do negativo, de uma posição negativa, vamos chamar de V0' também, tá? E aí também é uma aceleração que vai para baixinho assim, ó. Vamos fazer uma reta mais paralela aqui, ó. Considerando tipo a mesma aceleração, as retas têm que ser paralelas. Então esse movimento aqui ele é simples, ele não tem mudança no meio do caminho. Ele é retrógrado e acelerado. Qual que é a dica, gente? Viu um gráfico, ele cruza o eixo do tempo, tem alguma mudança de movimento, tá? Gráfico de velocidade por tempo. Cruzou, tem alguma mudança. Se ele não cruzou, o movimento ele mantém igual, né? Então se a gente pegar esse aqui, ó, não está cruzando o eixo do tempo, certo? Então é um movimento só, ele não tem alteração. Esse aqui, ó, cruzou. Então cruzou, tá vendo que teve uma mudança de movimento. Esse aqui, ó, cruzou, né, o eixo, então teve mudança. O outro aqui não cruzou, não teve mudança. Show de bola até aqui, gente, tá fazendo muito sentido essa questão da velocidade em função do tempo? O que é importante a gente só relembrar do gráfico de velocidade em função do tempo, que eu vou colocar aqui no cantinho, tá? A gente, em alguma das aulas aí, comentou sobre o significado da área do gráfico, beleza? E eu quero retomar isso aqui com vocês. Gente, a área do gráfico sempre nos dá a grandeza que é representada pela multiplicação dos dois eixos, não importa o formato do gráfico. Isso aqui, ó, pode ser um formato qualquer, tá? Por exemplo, uma curva. Mas, nesse caso aqui, eu vou colocar uma reta, para não confundir vocês, tá? Então imagina assim, ó, um gráfico normal aqui, ó, de velocidade por tempo no MUV. A área desse gráfico, gente, vai dar uma informação relevante. A área do gráfico vai dar a grandeza, que é representada pela multiplicação dos eixos, certo? Tá, mas que grandeza que é representada pela multiplicação dos eixos? Só pensar, os eixos são velocidade e tempo, certo? O que é velocidade vezes tempo? Se a gente lembrar, velocidade vezes tempo é ΔS, gente. Ó, vamos lembrar assim, ó. Lá do MU, conceito de velocidade média. V igual a ΔS sobre ΔT. Então, ΔS é igual a velocidade vezes tempo. Isso aqui no MU. E aí a gente já fez algumas brincadeiras aí para provar que não importa. Pode não ser MU, pode ser qualquer movimento, a área continua dando o ΔS nesse caso, beleza? Então isso aqui é muito relevante, gente, ó. Então vamos anotar isso aqui para não esquecer. A área do gráfico é, vamos colocar assim melhor, o ΔS, vamos colocar primeiro, a área do gráfico é numericamente igual ao nosso ΔS, tá? Isso aqui é extremamente importante, que vai servir para uma demonstração que a gente já vai fazer agora, tá bom? Então lembra, viu um gráfico de velocidade por tempo, ele pediu, sei lá, o ΔS, calcular a área do gráfico. Ele pediu a velocidade média, vê o tempo que passou, calcular a área do gráfico, você sabe o ΔS. Então isso salva muito a gente nos exercícios, beleza? Não pode esquecer desse detalhe. Ah, um detalhe importante, tá? Quando eu tenho um gráfico que cruza o eixo, então, por exemplo, ó, esse gráfico aqui, ó, se eu calcular essa área aqui, ó, por exemplo, eu calculei um ΔS que está acima do eixo, ou seja, ele andou para frente, é um ΔS positivo. Mas, quando ele passa o eixo, tá vendo que ele está vindo abaixo do eixo aqui? Essa outra areazinha aqui vai ser uma área negativa, porque agora eu estou voltando para trás. Se eu quiser o ΔS total, o que eu tenho que fazer, ó? Vamos colocar esse aqui de exemplo, ó. Esse aqui é a área 1
e esse aqui vai ser nossa área 2. Então, quer dizer que assim, ó, o nosso ΔS desse movimento específico vai ser numericamente igual à área 1 menos a área 2. Por que menos a área 2? Porque quando a área está abaixo, significa que o corpo andou para trás, teve um ΔS negativo, tá? E aí isso meio que anula, né? Eu andei 3 para frente e 2 para trás. Meu ΔS final é só 1, porque eu andei 3 menos 2. Faz sentido? Então, isso aqui é extremamente importante. Então, é a área do gráfico e se a área estiver abaixo, ela fica um valor negativo para a gente, tá bom? Show de bola, sem dúvidas aqui. Então, vamos falar do gráfico de espaço em função do tempo, beleza? O que é muito importante aqui, gente? Gráfico de espaço em função do tempo. Como que o espaço varia em função do tempo aqui no MUV? A gente já falou disso e a expressão que a gente tem é essa daqui, ó. O espaço final é igual ao espaço inicial mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2, beleza? Qual que é a ideia, gente? Eu quero fazer um detalhe, como a gente está falando de gráficos, vamos fazer uma brincadeira interessante aqui. Tem algumas formas de a gente demonstrar essa expressão e a gente já comentou disso em outra aula. Mas eu quero usar um recurso gráfico aqui, uma visualização interessante que a gente pode ter. Depois eu vou apagar essa parte aqui, mas é só para a gente dar uma visualizada. Olha que interessante. Pensa comigo, ó. Eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, certo? Vocês concordam? Vê se vocês conseguem enxergar. Essa expressão generalizada, ela é tipo igual à expressão que a gente usava no movimento uniforme. Vamos lembrar, o movimento uniforme, a nossa expressão era S igual a S0 mais VT. Todo mundo lembra disso? Então, vocês conseguem perceber que essa expressão, ó, ela é a mesma no começo, só que aí eu adiciono um termo a mais porque tem uma aceleração. Então, parece que o que essa informação o que essa expressão está dizendo para a gente? Essa expressão está dizendo que assim, ó, o movimento uniformemente variado, o espaço que eu percorro, né, o ΔS que eu vou andar ali, é no mínimo igual o que eu faria no MU, inicialmente, né? Então imagina, é no mínimo igual. Se eu mantesse constante essa velocidade inicial, seria um movimento uniforme, eu teria andado esse espaço. Só que, além desse espaço, eu ando um pouco mais por causa da aceleração. Como ela acelera, eu passo a ir mais rápido em função do tempo e eu ganho mais ΔS, percebe? Então, parece que esse termo é simplesmente um termo adicional que diz o quanto de espaço a mais eu ando por causa da aceleração. Vê se essa ideia faz sentido, gente. Aqui, não necessariamente a gente vai precisar disso na prova, mas essa análise que a gente faz, esse entendimento da expressão, faz a gente conseguir enxergar as coisas de um jeito mais legal, tá? E que passa a fazer mais sentido. Então, o que eu quero mostrar? Vamos colocar um gráfico mais simples de todos aqui, de velocidade por tempo no MUV. Certo? Ó, coloquei aqui um gráfico. Lembra que o ponto que está aqui é a velocidade inicial, certo? Então, olha que interessante. Essa primeira parte aqui, ó, vamos fazer assim, ó, eu vou escrever essa expressão, eu vou passar esse S0 para o outro lado, certo? Concordam que se eu jogar o S0 para o outro lado, vai ficar desse lado aqui, S menos S0, certo? S menos S0 igual a V0t mais AT quadrado sobre 2, certo? Então, eu vou até tirar aqui e vou escrever como? Ó? Eu vou escrever assim, ó, o ΔS é igual a V0t mais AT quadrado sobre 2, né? Assim como nessa daqui, eu poderia escrever ΔS igual a VT. Beleza? Sem problemas isso, né? Passei o S0, virou ΔS. Legal. Qual que é o ponto? Primeira coisa que a gente vai calcular, ó, é esse V0t. O que é o V0t? É como se assim, ó, no movimento uniforme, imagina que esse fosse um gráfico de movimento uniforme. Seria uma reta assim, não seria? Igual eu coloquei esse pontilhado laranjinha aí. Para a gente calcular o ΔS, o que a gente fazia? A gente calculava o valor dessa areazinha aqui, ó. Vamos fazer essa área aqui, ó. Então, gente, olha só. Essa área aqui representa simplesmente o nosso V0 vezes t. Faz todo sentido, né? Porque, ó, se o meu movimento fosse uma velocidade constante nesse V0, como que eu faço para achar o ΔS? Faz V0 vezes o tempo que demorou. Então eu sei todo o ΔS, por isso que essa área representa V0t. Faz sentido? Então, olha que interessante. Será então que o termo que falta, que é o AT quadrado sobre 2, bom, provavelmente ele, numericamente, se a gente fizer conta, a gente vai descobrir que
O AT quadrado sobre 2 simplesmente é a área desse pedaço que eu estou pintando de azul aqui. Não faz sentido? Porque é a junção de duas coisas. Eu calculo o ΔS como se fosse um uniforme e depois um ΔS por conta da aceleração, sacou? E aí vamos ver se isso é verdade. Ó. O que a gente vai fazer? Ó? Eu vou pegar aqui, ó, é uma velocidade inicial e aqui esse ponto é da velocidade final, certo? Aí é só a gente calcular essa areazinha, né? Essa areazinha aqui, gente, bom, é muito simples, é a área de um triângulo, né? É base vezes altura sobre 2. Essa altura, vê se vocês percebem, é V menos V0, certo? Então é um tamanho, se o V fosse 10 e o V0 fosse 6, eu faria 10 menos 6, certo? É V menos V0. E a base desse triângulo é justamente o tempo que passou aqui, né? Então o que eu vou fazer? Ó? Essa área vai ser V menos V0 vezes o tempo, tudo isso dividido por 2. Faz total sentido, gente? Sem problemas? Ah, legal. Mas o que é o V? No movimento uniforme, a gente sabe que o V, vamos escrever aqui, ó, V igual a V0 mais AT. Certo? Todo mundo concorda com isso? A gente sabe. Ah, então vamos substituir aquele V por isso, ó. Esse V vai ficar V0 mais AT, tá? Ó, tô pegando esse V, ó, e jogando para cá. Só transformei ele. Beleza? E aí eu ainda tenho esse menos V0 aqui, ó. Vai ficar menos V0. Tudo isso vezes T dividido por 2. Olha a mágica agora que eu quero mostrar. V0 corta com V0. O AT está multiplicando o T, ou seja, vai ficar AT ao quadrado e tudo isso dividido por 2. Olha que interessante. É uma forma legal da gente enxergar o que o pessoal decora como sorvetão. É uma forma da gente ler. O que o sorvetão está dizendo? Ele está dizendo que assim, ó, o ΔS no movimento uniformemente variado é igual ao ΔS feito como se eu tivesse um movimento uniforme com a velocidade inicial, mais um ΔS que eu ganhei por conta da aceleração, ΔS adicional, que dá justamente a área desse retângulozinho mais a área desse triângulozinho. Faz total sentido? Então isso aqui é uma pura aula de gráficos. A gente está enxergando as fórmulas que a gente utiliza de maneira gráfica, beleza? E de maneira mais simplificada. Tranquilo? Então, isso aqui era só para a gente, né, conectar ali a informação do gráfico de velocidade por tempo com essa informação do sorvetão, beleza? Então tá bom. Beleza, Eufrásio falou demais e tal. Vamos fazer o gráfico logo do espaço por tempo, certo? O que eu vou fazer agora? Vou apagar, tá? Esses gráficos aqui eram um rascunho de demonstração. Se vocês quiserem, podem tirar um print aí dessa parte, beleza? E a gente vai apagar para desenhar de fato o gráfico de espaço por tempo, beleza? Então, pagamos aqui. Vamos reescrever, tá? Vou reescrever tudo aqui. Então, vou colocar daquele jeitão que a gente estava no início, beleza? Então, eu tenho V0t mais AT quadrado sobre 2, só que antes eu tinha o S0, isso era igual ao S, beleza? O que eu quero mostrar, gente? Aqui, por que a gente está escrevendo o S e o S0 separado? Porque eu quero escrever o espaço em função do tempo, beleza? Então, de novo, o espaço vai ser o meu Y, o tempo vai ser o meu X. Isso aqui vai ter uma cara também de função que a gente conhece. O S, o espaço final, vai ser o Y. E quem vão ser nossas constantes? A gente tem aqui o S0, o V0 de constante e tem o A sobre 2, beleza? Essas são nossas três constantes. O S0 eu vou chamar de constante Czão, o V0 eu vou chamar de constante Bzão e o A sobre 2 eu vou chamar de constante Azão. Belezinha? E aí o T é o nosso X, certo? Ou seja, essa expressão, né, do movimento uniforme, do espaço em função do tempo, é uma função do segundo grau. Percebe? É o y igual a ax quadrado mais bx mais c. Só está escrito ao contrário aí. Com uma atenção especial, tá? Esse a, o termo que acompanha o x quadrado, não é a aceleração. Ela é a aceleração sobre 2. Percebe? Quem multiplica o t quadrado? Não é só o a, é o a dividido por 2. Belezinha? Então, isso aqui, ó, só dar uma arrumadinha aqui no na nossa lousinha. Beleza. Isso aqui significa o quê, ó? Se eu tiver uma função qualquer, vamos escrever uma funçãozinha aqui, ó.
S igual a 5t quadrado mais 3t menos 4. Vamos lá, olha só. Quem é o nosso S0? É o termo independente que está sozinho. Nessa nossa função é o menos 4, percebe? Quem é a velocidade inicial? É o termo que acompanha o t, ou seja, nesse nosso caso é o 3. E quem é nossa aceleração? Muita gente vai falar, o termo que acompanha o t quadrado é o 5. Só que cuidado, esse é o que dá confusão. O 5 aqui, ó, tá fazendo o papel do azão. Então quer dizer que o 5, na verdade, é o a sobre 2, que é tudo que acompanha o t quadrado, certo? Então se a gente passar esse 2 multiplicando, nossa aceleração, ela é 10, tudo bem? Vamos colocar as unidades aqui. Belezinha? Então, gente, muita atenção nisso, tá? Porque essa expressão, essa parte da expressão, ela pode dar muita confusão. Legal? Então, legal. O que a gente vai fazer agora no gráfico? Sabendo que é uma função do segundo grau, a gente tem que lembrar que função do segundo grau num gráfico é uma parábola, beleza? Então, como é que vai ficar essa parábola aí? Primeiro, eu vou fazer o gráfico de novo da aceleração positiva. Então, como a gente tem que a aceleração sobre 2 é o termo que acompanha o x², a gente tem que lembrar. Esse azão aqui define a concavidade da parábola, tá? Se esse A é positivo, lembra, a parábola é concavidade para cima, carinha feliz. Se o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo, né? Carinha triste, beleza? Então, o que é importante a gente ver? Se a aceleração é positiva, a concavidade é para cima, beleza? E aí o que acontece, ó? Esse ponto aqui, ó, é minha posição inicial. É o valor que cruza no eixo y, né? É a posição que eu ocupo no tempo igual a 0, beleza? Tranquilo com isso, tá? É o nosso termo independente. E aí o que está acontecendo com esse gráfico, né? A gente está vendo que esse gráfico ele está descendo, descendo, descendo. Então eu estou começando numa posição positiva, certo? E só pela orientação do que está acontecendo com o espaço eu consigo determinar a velocidade. Só pensar, gente, se o espaço aqui ele está descendo, né? Eu estou indo para trás. Então eu sei que a minha velocidade ela está apontando no sentido negativo da trajetória. É um movimento. Faz sentido? É um movimento retrógrado, beleza? Então eu já sei que é um movimento retrógrado. Retrógrado. Beleza? E aí, olha só, ele está indo para trás, para trás, para trás, cruzou o 0, né? Passou, foi para posições abaixo de 0, e em algum ponto específico aqui, ó, em algum ponto específico do espaço aqui, tá? Vamos botar um espaço, sei lá, S', beleza? Nesse espaço S', o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa especial. Ele estava indo, indo, indo. Quando chegou nessa linha, ele começou a voltar, certo? Porque agora eu tô vendo que o espaço está aumentando, 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 aumentando. Não, então pera. O que acontece se eu tô indo, nesse ponto de repente eu inverti e comecei para o outro lado? Faz sentido que a gente parou nesse ponto, certo? Pensa, eu tô correndo por uma direção, eu paro num ponto e começo a voltar. Eu parei, eu tive velocidade 0 naquele instante. Porque não tem como eu inverter o movimento sem parar, concorda? Então, basicamente, a gente sabe que quando o corpo chega aqui, ó, ele chega com velocidade igual a 0. E aí o que acontece depois disso? Ele começa a aumentar posições, beleza? Então daqui ele começa a ir para o outro sentido. Olha como a gente está lendo o gráfico, gente. Então nessa parte do gráfico o movimento é progressivo. Ah, entendi. Ele começa retrógrado e depois progressivo, tá bom? E aí o que mais que a gente pode perceber? Gente, pensa comigo. Se eu estava indo para trás, eu parei, inverti e fui para outro sentido, será que aqui a gente estava acelerando ou a gente estava freando? Certo? Pensa comigo. Se eu tinha uma velocidade e eu fui até o S e parei, obviamente minha velocidade diminuiu, certo? Eu estava freando de alguma forma. Então eu sei que o meu movimento aqui ele é retrógrado e retardado. Pô, Eufrásio, entendi, porque eu tinha uma velocidade, estava indo para trás e aí em algum momento aqui, ó, eu parei. Se eu tinha velocidade e depois eu fui a 0, eu diminuí nesse intervalo, beleza? Qual que é uma outra forma da gente enxergar isso?
a inclinação da reta tangente. A gente já comentou isso, né, em uma outra aulinha, mas o que é importante, gente? Em qualquer curva que a gente tem aqui, uma curva de espaço por tempo, a inclinação da reta tangente, o que é a inclinação da reta tangente? Tipo, imagina esse ponto aqui, ó. Eu faço uma reta tangente. Agora pega esse ponto. Se eu faço uma reta tangente, percebe que ela está menos inclinada? Ó. Uma era assim e a outra ficou menos inclinada. Quanto mais inclinada é a reta tangente, tá? É como se a gente pensasse num gráfico simples de movimento uniforme. Eu tenho um gráfico de espaço por tempo, tá? Quanto mais inclinada é minha reta, certo? Espaço por tempo. Se minha reta é muito inclinada, minha velocidade ela é muito grande, certo? Se minha reta é menos inclinada, minha velocidade é menor. E aqui vai ser a mesma coisa. Por mais que eu tenha uma curva, a gente pode analisar a reta tangente e ver que quanto menos inclinada, menor é a velocidade. Ah, então olha só. Nesse primeiro ponto, a reta tangente estava bem mais inclinada. Aí ela diminuiu a inclinação, diminuiu até que no zero, ó, ela ficou horizontal, certo? Então significa que minha velocidade estava diminuindo. E agora, olha, eu parei. Pensa comigo. Aqui eu parei e eu comecei a ir para o outro lado, então eu comecei a ganhar velocidade, certo? Se eu comecei a ganhar velocidade, eu estou acelerando. E a gente percebe aqui, ó, minha reta tangente, tá vendo que ela vai ficando cada vez mais inclinada, ó? Tá ficando inclinada, aqui mais inclinada ainda, e assim por diante. Ah, entendi. Então, classificamos esse aqui. Ele é progressivo e acelerado. Beleza? Então, esses são os mesmos movimentos que a gente falou no gráfico de velocidade por tempo, só que a gente está analisando na ótica do gráfico do espaço por tempo. Beleza? Então, é um gráfico mais chato, um pouco mais complexo da gente enxergar? É um pouquinho, porque é uma curva e tudo mais. Mas dá pra gente tirar conclusões. É só ver, pô, eu tô indo para baixo, eu tô indo para trás. Tá indo para cima, eu tô indo para frente. A curva tá ficando mais íngreme, né? Então a velocidade maior. A curva tá mais deitadinha, a reta tangente tá menos inclinada, eu tô mais devagar. Então a gente consegue ter essas intuições aí. Tudo bem, gente? Então essa aqui é a análise do gráfico de espaço por tempo. E aí, por último, a gente vai fazer aqui o da aceleração negativa. Que vai mudar? Só vai mudar basicamente a ordem das coisas que vai acontecer. Então, ó, eu estou partindo aqui também de uma posição inicial positiva, certo? Uma posição inicial. Só que nesse gráfico ele está começando subindo, certo? Se ele está subindo, quer dizer que o meu corpo está indo para frente, certo? Ele está indo para posições maiores. Então, vamos colocar para cá. Ele está indo para frente. Se ele está indo para frente, o movimento é progressivo. Olha, essa aula tem bastante coisa, hein? Mas você vê que o ponto é olhar para o gráfico, interpretar, conseguir olhar o que está acontecendo no gráfico e traduzir isso no movimento, na nossa retinha e classificar principalmente, tá bom? E o que está acontecendo? Mesma coisa, gente, ó, vamos olhar a reta tangente? No começo a reta tangente, ó, ela está bem inclinada. Aqui, ó, ela já está menos inclinada, certo? Aqui ela está horizontal praticamente. Então minha velocidade está diminuindo. E é claro, é aquela mesma coisa, ó, o ponto de máximo do meu gráfico, certo? Que é o nosso vértice, ele diz onde eu tenho uma mudança de movimento. Então é onde a minha velocidade é zero, assim como foi aqui, ó. É o ponto que eu paro para inverter o movimento. Então, além de ser progressivo, esse movimento é progressivo e retardado. Porque eu estou freando, simples assim, tá? E o outro é retrógrado. Vou botar aqui, retrógrado, certo? Porque eu estou indo agora para trás, então eu parei num ponto aqui, no famoso S' lá que eu tinha colocado, né? Então velocidade igual a zero, e aí eu começo a voltar, tá? Porque eu estou indo para trás, beleza? Então basicamente o nosso movimento aí ele passa a ser retrógrado, beleza? Só que ele é retrógrado e a gente vê que o módulo da velocidade vai aumentando. A nossa reta ela está ficando cada vez mais inclinada. Faz total sentido? Então ele é retrógrado e acelerado. Acelerado. Belezinha, gente? Então faz bastante sentido isso. Show de bola? Sem dúvidas até aqui? Porque agora a gente vai falar para finalizar o gráfico de aceleração por tempo.
Bom, então o gráfico de aceleração por tempo, ele vai ser muito simples aqui no MUV, vai ser o gráfico mais fácil da gente fazer, porque simplesmente no movimento uniformemente variado, a principal característica era que a nossa aceleração, ela é simplesmente constante, beleza? Se ela é constante, o gráfico é muito simples. Quando a aceleração for positiva, né, a gente vai ter uma reta horizontal aqui, ó, acima do eixo do tempo. E quando a aceleração for negativa, vai ser uma aceleração, né, com uma reta abaixo do eixo do tempo, certo? Porque, basicamente, a gente está vendo aqui, né, que aqui ela começa num valor positivo e mantém esse valor, certo? E aqui embaixo ela começa em um valor negativo e mantém esse valor, beleza? O que é importante a gente destacar aqui? O gráfico de aceleração por tempo, se a gente só tem ele isolado, ele é o gráfico que menos dá informação sobre o movimento do corpo, tudo bem? Porque basicamente o que esse gráfico ele consegue dizer pra gente? Ele consegue dizer qual é a taxa de ganho ou perda de velocidade do corpo, né? Então, por exemplo, aqui, se nesse caso a aceleração fosse 5 metros por segundo ao quadrado, né? Eu sei que ele ganha a cada segundo 5 metros por segundo de velocidade. Mas ele está acelerando, ele está freando, não dá para saber. Porque, por exemplo, vamos supor que ele tem essa aceleração, mas ele está aqui numa posição e indo no sentido positivo, certo? Se a velocidade naquele momento ela é positiva, igual aqui, e a aceleração é positiva, beleza, o movimento ele é acelerado, ele é progressivo e acelerado. Mas se a velocidade apontasse para o sentido contrário, o movimento seria retardado, porque a aceleração é positiva e a velocidade é negativa, beleza? Então qual que é o ponto? O que eu quero dizer aqui? O gráfico em si de aceleração por tempo, ele não fala muito sobre o movimento em si, tá? Então a gente não consegue muito desenhar sem a gente saber outras informações prévias. Se a gente souber, aí fica mais tranquilo, beleza? Então as informações que a gente precisaria saber é velocidade inicial, por exemplo, e espaço inicial, se a gente quiser descrever como o espaço muda. Mas o que tem mais de interessante que a gente pode extrair desse gráfico? Lembra, área do gráfico, gente. A área do gráfico é sempre uma coisa que é interessante. Lembra, a área do gráfico sempre dá a grandeza que é a multiplicação dos dois eixos. Se a gente lembrar, a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Portanto, a gente tem que a variação da velocidade é a aceleração vezes o intervalo de tempo. Então, quer dizer que a área do gráfico aqui é numericamente igual à variação da velocidade. Ou seja, eu não sei qual era a velocidade inicial, eu não sei se ele estava indo no sentido positivo ou negativo, eu não sei a posição, mas eu consigo dizer o quanto ele ganhou, qual foi a variação da velocidade dele. Faz total sentido, gente? E isso aí vai influenciar de diversas formas, dependendo das condições iniciais. Nesse caso aqui, né, é positivo, porque o gráfico, né, a área está acima do eixo do tempo. Nesse outro caso aqui, né, da aceleração negativa, é a mesma coisa. Porém, essa área está abaixo do eixo. Então a gente pode dizer que essa área também é numericamente igual à variação da velocidade. Só que nesse caso, né, a gente tem que é uma variação negativa, beleza? Porque, né, enfim, a aceleração ali é negativa. Tranquilo? Então, gente, basicamente esses são os gráficos do MUV. Então a gente tem esses três, o da aceleração ele é mais simples de fato, mas o desafio que a gente tem em todo exercício é a gente conseguir olhar para um gráfico ou para mais de um gráfico e interpretar, por exemplo, tirar uma interpretação de um gráfico para uma interpretação numa estradinha, por exemplo, seja de velocidade por tempo, espaço por tempo ou aceleração por tempo. Show de bola, gente?